A gente teve uma declaração aí semana passada, curiosíssima, do nosso queridíssimo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, né? Falando que o Estado Democrático de Direito, as instituições democráticas, estão sob risco, né? Assim como a democracia, enquanto sistema de governo. E o que dizer sobre isso, né? Eu concordo com ele. É, eu também concordo, né? A Eu gente só, concorda. eu só não concordo. Talvez discordemos de onde vem essa ameaça, Exatamente. né? Então todos concordamos aqui, né, que há uma ameaça realmente à democracia e discordamos da onde ela parte, né? Acho que não precisamos mais falar nada a respeito desse assunto, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Sabe que eu estava relendo um livro aqui do Arquipélago Gulag, né, do Alexander Solzhenitsyn, e, e é muito curioso que ele menciona, né, a legislação penal da União Soviética, né, nos anos 20 e 30, né, e as alterações que tiveram ao longo desses anos, né. Então a gente tem ali a ascensão de Lenin ao poder, a instituição da União Soviética, né, e conforme vai passando o governo de Lenin, as alterações, né, que a legislação foi sofrendo, né, até a morte de Lenin. E depois com Stalin, etc. É, e havia um órgão administrativo, né, adjunto ao judiciário da União Soviética, que chamava OSO, que era um órgão administrativo que emitia portarias, né, resoluções, enfim, uma espécie de CNJ lá deles, né, Corregedorias Gerais de Justiça, etc. Então, ele era um órgão que regulava comportamentos dos civis através de resoluções, portarias, enfim, métodos legislativos que não necessariamente precisam passar por um quórum específico ou uma casa específica, né, legiferante. Eles são regulamentados por um órgão administrativo que era esse OSO. E aí é muito curioso, porque eles previam penas, né, esse órgão administrativo. E por crimes assim bizarros, né? Como por exemplo mentalidade contra-revolucionária, enfim. Quem leu 1984 de George Orwell sabe o que eu tô falando, né? O crime ideia, né? Você pune o que a pessoa tá pensando. E isso existiu de fato, né? Então eu tô lendo um livro de história, né? Não tô lendo um livro de ficção. E as penas, elas eram bizarras, assim. Então, quer dizer, um órgão administrativo, ele tinha penas como, por exemplo, 25 anos de reclusão, de exílio na Sibéria, fuzilamento, né? Reclusão, fuzilamento, enfim, trabalhos forçados, Isso na União todo tipo, Soviética? na União Soviética, todo tipo de pena absurda que você pode imaginar. E os tipos penais, né, emanados desse órgão administrativo, eles eram, assim, muito similares ao que a gente vê agora, né, vigindo no Código Penal brasileiro. Como, por exemplo, atentado contra o Estado democrático, atentado contra as instituições, né? Qualquer tipo de coisa que se voltasse contra o Estado, assim, né? A diferença era na proporção penal, né? Que lá na E- União Soviética a pena era de fuzilamento, exílio. É um passo adiante, né? Aqui no Brasil, quer ver? Eu vou e- consultar aqui agora. não, e eram esses mesmos nomes? Sim, sim, só que em russo, né? Os mesmos nomes. Mas era as mesmas siglas, assim? Como assim? Atentado contra o Estado de Direito. Sim, 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 sim. Quer ver, ó, peraí. Claro que não é uma cópia ipsis literis, né, do que tá vigente no Brasil atualmente, mas assim, é muito similar, né? Ó, a Lei 14.197 de 2021, né, que foi agora do fim do ano passado, ela incluiu no Código Penal uma série de artigos, né? Começando ali pelo título 12 do Código Penal, né? Então são dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O capítulo 1 ele trata dos crimes contra a soberania nacional. E aí tem uma série de tipos penais aqui, né? Então, negociar com o governo, o grupo estrangeiro ou seus agentes, enfim. Não vou ler todos aqui, depois a gente coloca na descrição do vídeo aí para o pessoal procurar.
Então a gente está punindo aqui qualquer civil, né, que se manifeste nesse sentido, né, com reclusão de 3 a 8 anos, 4 a 12 anos, praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente, né, a famosa secessão, né. A secessão, ela já era vedada pela própria Constituição Federal, artigo 1º da Constituição Federal, né? A união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, está lá no artigo 1º da Constituição. Evidentemente que um movimento de separação, ele não era punido assim individualmente, né? Não tinha um tipo penal próprio, agora tem. Reclusão de 2 a 6 anos. Então qualquer pessoa aí que quiser desmembrar o estado de São Paulo, por exemplo, pega essa cana básica aí. Aí o capítulo 2 depois vem dos crimes contra as instituições democráticas, para resumir, né? O capítulo 3, os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, né? Nesse capítulo tem alguns tipos bem curiosos, como por exemplo, impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, né? É tipo penal direcionado exclusivamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Então qualquer manifestação dele aí que vise perturbar a eleição ou a aferição do seu resultado, 3 a 6 anos de reclusão e multa. E olha que interessante o final do dispositivo, né? Mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico. Também querem punir o hacker, né? Evidentemente, se a pessoa for hackear, vai ser punida também. Restringir, impedir ou dificultar com empregos de violência física, sexual, psicológico, exercício de direitos políticos, até aí tudo bem. Aí depois dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. E depois disposições comuns, final, acabou. Então a gente vê muita semelhança aí, né, desses tipos penais inclusos pela lei 1497 de 2021 com a legislação soviética lá de 1930. Claro que as penas, né, não são as mesmas, né? A gente ainda não está no estado Por totalitário, apesar enquanto. de caminharmos a passos largos para tal. Mas fica aí o registro e a atenção aí, né, de todos nós. O Congresso trabalha, as instituições funcionam.